Aí, o termo oligarquia é uma palavra grega cunhada para identificar um governo exercido por poucos. Aqui no Brasil, entre o Império e a Primeira República, este termo foi utilizado pelos pesquisadores para a. Denominar um poder exercido por qualquer família que adentrasse no mundo da política, né? Não, né, gente? Não era qualquer família que ia adentrar aí no mundo da política. Por que não era qualquer família? Porque a gente viu que as famílias, as oligarquias, elas eram famílias poderosas e dentro desse poder estava aí o poder de dominar. E esse poder de dominar vem de onde? Vem o poder de punir, como também o poder de que é exercido da autoridade, né? Então, geralmente eram pessoas, eram coronéis que tinham filhos advogados, ou eles também tinham essa formação, eram políticos, né? Que eles também tinham aí o contato com governadores, com deputados, com até mesmo o presidente da República, né? Então não era qualquer família que ia adentrar na política e ia se tornar aí uma oligarquia, né? A oligarquia, lembrando, é um poder de poucos. Então a gente vai adentrando aí nessas características. Então logo a gente descarta a letra A. Aí um poder exercido por qualquer família que abrisse uma empresa nos principais centros urbanos do país, também não. Por quê? Porque o Brasil ainda não estava em processo de. Ele estava iniciando seu processo de industrialização, mas ainda não era um país industrializado. E com isso, né, não era qualquer também família que iria abrir um negócio. Então, mesmo que essa pessoa abrisse um negócio nos centros urbanos, né, elas não iriam aí ter vamos dizer assim, uma riqueza, um poder tão grande ao ponto de modificar a política, a, a roda, né, política dessa cidade. E a característica aí, principalmente dos coronéis, ela está mais ligada ao interior dos estados, né? Então, as cidades mais pequenas vão ter uma influência bem maior desses coronéis. As capitais não, os centros urbanos não, né? A dinâmica, a política lá vai ser bem diferente do que a dinâmica da política nas cidades pequenas. Por quê? Porque a comunidade letrada, as pessoas que sabiam ler, sabiam escrever, a maioria e formadas, a maioria estavam nesses centros urbanos maiores, né? Então, os coronéis, um dos principais campos de atuação dos coronéis ou dessas oligarquias eram exatamente as famílias que tinham esse poder de participar da política, participar do comércio e tal, sabiam ler, sabiam escrever e tal, eles iam exercer sobre aqueles que não tinham. Então, as cidades pequenas, geralmente, a quantidade de pessoas que sabiam ler, sabiam escrever, eram alfabetizadas, eram menor do que as cidades grandes. Isso possibilitava que os coronéis eles pudessem ter, por exemplo, um voto, uma quantidade de voto bem maior, porque ele dava mercadorias, davam coisas em troca a esses indivíduos, simplesmente porque essas pessoas não tinham condições de perpassar essa realidade, né? Diante das dificuldades que eram os interiores das cidades. Então, os coronéis eles conseguiam fazer isso, conseguir esse feito bem mais facilmente do que os centros urbanos, né? Nos centros urbanos a dinâmica é bem diferente lá. A disputa ela acontece de maneira diferente. Então, a letra B não, né? Aí a letra C, um poder exercido por poucas famílias, sim, que detinham o domínio na produção rural, também sim, né? Já que a gente viu que os coronéis estão ligados não só às cidades pequenas, mas também aos espaços rurais, porque é lá onde ele vai pegar, por exemplo, pessoas para trabalhar em suas terras e a partir disso daí são as pessoas que vão começar a morar nessas fazendas e depois quando o coronel se irrita vai expulsar e assim por diante. E os coronéis eles produziam e eles ficavam ali, né? Uma parte deles vendiam nas feiras e tal, outra parte ele consumia, enquanto a esses indivíduos que trabalhavam na terra dos coronéis, geralmente eles trabalhavam apenas para terem aonde morar e
terem o que comer, né? Então, eles tinham essa característica do poder também dos coronéis, através das... também era uma oligarquia rural, né? E também era um poder em uma localidade, já que o poder dos coronéis ele não vai ser tão exercido aí nos centros urbanos grandes, né? Os políticos, advogados, escritores vão ter mais domínio nos centros urbanos do que os coronéis. Então, como a criação de gados, lavoura e comercialização de produtos de leite, né? Então, aqui de cara a gente já vai ver que é a letra C, mas a gente vai ver aqui a letra D, né? Um poder exercido por poucas famílias e ligados ao poder político local, sim, que influenciava direta e indiretamente nas eleições para deputados, prefeitos, presidente de estado e até mesmo para eleições de presidente da república, né? Também sim. Na verdade, a questão correta aqui, né, é a letra D, porque a letra C eu não havia adentrado, por exemplo, a questão da comercialização de produtos derivados do leite. Não, né, porque essa letra C vai estar errada e a letra D vai ser o correto, porque era lavoura, sim, eles eram uma oligarquia rural, só me corrigindo, era uma oligarquia rural, mas que não necessariamente o poder deles vinha apenas do leite, né? Como está especificado na questão. A importância de ler todas essas questões antes de marcar. Mais uma coisa que aprendemos aí. Então, a correta é a letra D, né? Que ela vai exercer aí o poder político, né? Como ela diz aqui, o poder exercido por poucas famílias, ligado ao poder político local. Por exemplo, só a gente vê a diferença, né, aqui numa cidade com Bananeiras, né, que o poder político local ele ainda é exercido por famílias. Então, geralmente você vai ver aí os nomes se repetindo. Eu faço até uma experiência de vocês pegarem aí o nome dos candidatos da eleição dos últimos 20 anos e quais eram os sobrenomes deles, para vocês verem, né? Ele não muda, não mudou muita coisa. E eu não falo nem dos últimos 20 anos, dos últimos 30 anos. Aí vocês vão ver que os sobrenomes não mudam, porque sempre é a mesma, sempre são as mesmas famílias que estão disputando poder, não tão diferente. A gente vai ver aí os sobrenomes, né, voltando à tona nessa eleição municipal de 2020. Então, é um poder aí característico das oligarquias rurais, é o domínio aí da região, né? Então, a questão correta é a letra D, que eles influenciavam as eleições para deputados, prefeitos, presidente de estados e até mesmo para presidente da república, através, novamente eu volto, das trocas de valor, de valores aí, né? Eles já ofereciam cargos, ofereciam materiais, eles construíam as coisas e tal. Aí ia caracterizando essa dívida com o outro, né? Então, o eleitor, ele ficava em dívida com o coronel para apoiar seu candidato, que o coronel ficava em dívida com o prefeito, o deputado, que ficava em dívida com os governadores, que ficava em dívida com os presidentes da república, e assim por diante, né? O presidente da república dava em troca algumas bonanças aos governadores e aos deputados, que davam bonanças aos coronéis, que davam bonanças aos eleitores. Mas, porém, essa prática também era perigosa porque nós vamos ter o voto de cabresto. O que seria o voto de cabresto? Só para voltar e repetir com vocês, o voto de cabresto é exatamente aquilo que o indivíduo ele não é livre para votar em quem quiser. Ele chegava até mesmo a ser assassinado, né, morto aí pelos coronéis, caso eles votassem, expulso e tal, caso eles votassem em um candidato oposto. Diferente da nossa eleição de hoje, né? A nossa política de hoje, ela é uma política representativa. As pessoas são mais livres, por exemplo, para votarem em candidatos que representam a sua causa, ou o seu objeto, ou tem um plano de construção de uma sociedade condizente com a sua ideia de sociedade. Por exemplo, quem é LGBT procura representantes que estão aí
debatendo as pautas LGBTs, né, dando direitos aí aos LGBTs, igual às mulheres. Cada vez mais as mulheres, ao longo da história, elas vêm empreendendo aí dentro da política em busca de representatividades e vêm elegendo, né, mulheres para Senado, para a Câmara dos Deputados. E uma consequência disso é que nós tivemos a primeira presidente mulher, né, eleita no Brasil, e isso teve um ganho muito grande para as causas femininas, já que a política, até mesmo durante o século XX, os homens diziam que a mulher era incapaz de debater política, e as mulheres tiveram seus lugares, não é que elas não fossem incapazes, é porque elas foram proibidas por um monte de tempo de exercer esses cargos. Então as mulheres, elas vão aí se organizando politicamente e votando em representantes femininos, né, que debatam as suas pautas. E é bem diferente da política aí da Primeira República. Tem as suas semelhanças, mas também tem as suas diferenças. E uma dessas diferenças é que na Primeira República as pessoas não eram tão livres para escolherem seus candidatos. Hoje sim, né? Mas infelizmente ainda a prática da troca de votos, a prática do voto do cabresto ainda pode ser sentida no nosso cotidiano. Nós vamos aqui, gente, para a segunda questão, né? Então marcava aí a letra D como a correta, a segunda questão. Agora lendo todas as alternativas para não marcar errado. Para conquistar e manter o poder, os políticos saídos das famílias mais poderosas de cada estado induziam os eleitores a votar nos candidatos por eles indicados. Esta afirmação, que consta na página 20 do livro didático, faz referência aos coronéis que conseguiu o voto do eleitor por meio do poder de articulação com os deputados e presidentes de estados, sempre visando o bem-estar da população local. Não, né, gente? Por quê? Porque os coronéis estavam um pouco se lixando se a população local ela ia ser beneficiada ou não, né? Os coronéis eles só queriam suas bonanças e suas garantias. Então, o que desse mais para ele estava bom. Tá ali, né? Olha só, vamos dizer que tem um deputado que está querendo destruir com a minha cidade. Eu sei que esse deputado ele vai ser péssimo, porque o projeto que ele tem ele vai tirar, por exemplo, investimentos na cidade, por causa da realidade da cidade. Mas ele está me dando, vamos dizer assim, alguns dinheiros, né, algumas vantagens, e por isso eu vou votar nele, porque o que vai prevalecer é a vantagem que ele me dá, não a vantagem que a minha população. Então esta alternativa aí está errada, né? Então os coronéis, ele principalmente não era um poder de articulação, ele não ia negociar, né, com os deputados que levassem, por exemplo, canal, construísse escolas, construísse casas para as pessoas que estavam precisando, para que ele apoiasse o deputado, né? Ele ia em busca aí de vantagens pessoais, né? Colocar um filho, um parente no governo, até mesmo trabalhar no governo, receber em casa do governo, né? E assim por diante. Então essa alternativa A está incorreta, a alternativa B. Oligarquia rural que entendia que o voto da população era importante para arrecadar os recursos a serem destinados para a construção de estradas, igrejas, casas para a população e cuidados com a seca e combate à fome nos sertões dos estados. Mais uma vez não, né? Por quê? Porque a gente viu que uma das coisas que vai impulsionar as oligarquias, aliás, vai impulsionar o messianismo é exatamente o descaso que esses governos fazem com a população pobre do sertão, com a seca, com a fome e assim por diante. E essas pessoas teriam o poder, né, de procurar soluções para amenizar o sofrimento desta população, mas elas não fazem porque estão em busca de bonanças para si próprio, né? Então essa alternativa B está errada. Então não é bem isso, né? Então eles não vão entender que o voto da população era importante para mudar a realidade deles, mas que o voto da população era importante para encherem seus bolsos.
Aqui, a oligarquia urbana que, em parceria com os coronéis, destinava recursos para os setores rurais, visando beneficiar a população sofrida dos sertões e a combater as aflições das populações rurais que sofriam com fome, a seca e as doenças diversas, também não. Por que não? Porque os centros urbanos estavam um pouco se lixando para o que acontecia aí com os sertões, né, dentro dos estados. Aí, principalmente as populações urbanas das capitais, eles se achavam os bambambãs, né, da sociedade, eram os melhores do estado. Então havia muito preconceito também em relação às pessoas que vinham do interior, porque elas eram pobres e quando elas vão chegar nas cidades grandes não tem espaço ou não tem condições. É por isso que as favelas, né, as comunidades pobres, as favelas mesmo vão crescer de maneira assustadora durante o século XX nessas cidades, como João Pessoa, Campina Grande, Fortaleza. No Rio de Janeiro e São Paulo nós temos favelas imensas, né, que hoje se denomina ou de complexos, ou de comunidades, ou de setores, né? Não é mais favela, são complexos ou comunidades que ou periferias, né? Então essas pessoas estarão aí, né, sempre sofrendo preconceito pela cidade e a cidade pouco estava se lixando por elas. Então aqui a questão não deve ser a letra C. A letra D. Os coronéis que conseguiam o voto do eleitor por meio de trocas de favores, como sacolas de alimentos, remédios, proteção, dinheiro emprestado e outras maneiras de fazer com que esse eleitor se sentisse dependente e em dívida com esses coronéis? Sim, porque nós vimos já que esses coronéis, eles vão ter esse poder de tocar, fazer a troca dessas mercadorias em benefício próprio. Não é que ele é bonzinho quando ele está dando remédio, alimentos e tal. Não, é porque eles entendem que o voto desse eleitor vai ser importante, mas que esse indivíduo não tem importância maior do que o seu voto, né? Então eles vão dar o remédio porque a pessoa que está vendendo o voto, ela está desesperada para melhorar. Então ela vai dizer, tá, eu voto, então me dê o que preciso, né? Então tem essa característica aí. Aqui é a questão número 10. Observe a leitura da imagem que aparece. Então nós vamos ver aqui, identificando o presidente de mão na cabeça, esse rapazinho aqui, com cara de preocupado e um pouco assustado. Alguns governadores, esses 10 indivíduos aqui, montados em um guincho, bombeando uma caixa de dinheiro, dando a entender que estão canalizando os recursos financeiros da Caixa, né? Não é a Caixa Econômica Federal não, tá, gente? É a Caixa aqui, ó. Então, dessa Caixa. E essa Caixa está escrito, né, o nome União. A palavra União se refere ao Poder Executivo da República, ou seja, o governo federal, que é o mesmo que dizer que intitula a Caixa que está tendo o seu conteúdo interno bombeado pelos governadores. Então, nós entendemos que o presidente está preocupado porque os governadores estão aí bebendo, tirando todo o dinheiro da Caixa, ou seja, da República. E esse dinheiro ele vai para a mangueira aqui, ó, consequentemente vai dar em cada um desses estados, né? Terceiro, dadas as observações, a ilustração referente ao período da Primeira República faz alusão a qual esquema político, né? Então, a política de presidentes da República que se negavam a liberar para recursos para presidentes de Estado, ou seja, os governadores, temendo o fortalecimento dos mesmos e as suas influências nas políticas locais. Não, essa questão não está correta. Por quê? Porque nunca foi uma política de presidente da República e muito menos eles estavam preocupados porque os governadores estavam tirando dinheiro do caixa, né? E como nós vimos, isso era comum, até mesmo os próprios presidentes mandarem dinheiro para os seus governadores e para os estados, né, para que os governadores de estado pudessem financiar as campanhas para eleger esses presidentes.
Então não é de, então essa alternativa aqui está errada. Aí a letra B, gente. A política dos governadores, que diante a omissão do presidente da República, os governadores se preocupavam com a população local, se preocupava com a população local e por isso brigavam, meu celular falando, e por isso se preocupavam com a população local, né, contra a União por recursos para melhorar a vida da população local. Esses bichos são assustadores. Então, né? Essa lei também não. Por quê? Porque a gente vai ver que a política dos governadores, que diante da omissão do presidente da República, os governadores se preocupavam com a população local, os governadores também não estavam nem aí para a população, né? Eles só queriam chegar lá no poder para fazer o que quiserem. Então, e muito menos eles iam brigar, como hoje o Nordeste, os governadores do Nordeste, eles se uniram para brigar por recursos diante aí da investida do preconceito que o atual presidente da República tem com a região Nordeste, né? O presidente da República ele tem um preconceito muito grande com os nordestinos, sempre está menosprezando os nordestinos e, por outro lado, ele está o tempo todo aí culpando os governadores nordestinos por suas políticas. Então, é tanto que os governadores nordestinos, eles criaram vamos dizer assim, organização, se organizaram entre eles e estão fazendo um governo paralelo, né? Que é chamado Consórcio Nordeste. E esse governo paralelo não é que desrespeite a presidência da República, porque ele ainda continua como presidente desses novos estados, é óbvio, mas os governadores eles estão ali peitando, né? Eles brigam para que recursos sejam liberados, para que dinheiro sejam liberados, eles se fortalecem, né? E eles vão até mesmo comprar produtos de outros países, como os governadores compraram máscaras e outras coisas vindo aí de países, né, em acordo com os países, que não necessariamente precisou do presidente da República para fazer isso. Então, é bem diferente aqui a realidade, né, do que está acontecendo hoje para o que acontecia em relação ao anterior. Então, essa letra B não. A letra C. A política dos governadores que usava as trocas de favores com os coronéis para também angariar recursos junto ao presidente da República para os estados, retribuindo com a eleição de deputados que votariam a favor do candidato que o presidente da República indicasse. Essa sim, né? Mas vamos ver a letra D para a gente não cometer o engano. A política dos municípios, não, já começa errado, porque não houve uma política de municípios, né? Em que consistia na pressão dos prefeitos sobre os governadores para que os mesmos lutassem pelo povo sofrido, principalmente dos sertões, onde a seca e a fome imperavam entre a população. Não, né? A gente não vai ver aqui que os prefeitos vão ter esse protagonismo. Pelo contrário, eu acredito que se houver algum trabalho relacionado à historiografia de prefeitos que fizeram isso, ainda não foi, né, muito divulgado ou muito aceito, porque precisamos de documentos e de teses sobre isso. Então, eu nunca li uma tese dizendo que os prefeitos tinham essa política. Pode ter sido possível, sim, mas só que a história não trabalha com achismo, foi ou não foi, né? Podemos ter interpretações sobre isso, mas achar não. Então, a letra aqui correta vai ser a letra C. Né? E seguindo a lógica, os prefeitos também, eles tinham um acordo com os coronéis, que também era por trocas de favores, né? A gente já vinha, é uma lógica do período, a gente tem que trabalhar a lógica do período. E dentro dessa lógica do período não dá espaço para que os prefeitos estivessem meramente preocupados apenas com o bem-estar da população local, né? Pelo contrário, aí eles vão ter as suas disputas, né? Visando sempre o seu bem-estar próprio, não da população. A população vai continuar sofrendo, né?
Nós temos aqui, gente, então a questão correta vai ser a letra C. Aqui, né? Observe a leitura da imagem. Há dois sujeitos com roupas diferenciadas, mas ambos montados em jumentos, animais comumente utilizados para transporte de cargas e pessoas até os dias de hoje. Na imagem, os jumentos representam os eleitores, dada a estratégia política do Valde Cabresto, em que consistia no poder do coronel de indicar o candidato e forçar os eleitores a votarem em seu indicado. Ambos os sujeitos montados em seus animais estão indo em direções opostas, um para Minas e o outro para São Paulo. O progresso dos jumentos em direção aos seus destinos está sendo impedido devido ao nó dado nas caudas dos animais. Então a gente vê aqui na representação, né? Mostrando que para que os viajantes possam conseguir progredir em suas viagens, deverão encontrar uma solução em conjunto. Dada a leitura da imagem, é possível afirmar que a ilustração faz referência a. Né? Então a gente vai ver aqui, olha só, as plaquinhas Minas, São Paulo, nós temos os coronéis aqui, né? Isso aqui está com a característica mais rural, aqui está com a característica mais urbana, de um soldado, aqui um nozinho dado, e dentro do nozinho está escrito, né? Tem um nomezinho escrito que está ilegível para mim, e os jumentinhos. Então, essas imagens estão fazendo referência aqui. A política do café com leite, dada a influência desses dois estados na política nacional e na predominância de ambos na escolha política do candidato a presidente da República, que ora era de Minas, ora era de São Paulo, escolhida em comum acordo por esses dois. A política do café com café, dada a influência desses dois estados na política econômica nacional, em que os grandes produtores de café, como São Paulo e Minas, não interferiam, olha só a pegadinha aqui, não interferiam na política, temendo perder apoio político, resultando em consequências indesejáveis para a política da produção e comércio do café, dentro e fora do país. A política dos governadores, que mesmo com o revezamento dos dois estados, Minas e São Paulo, os demais estados, representados como nó nas caudas dos animais da ilustração, se opunham aos interesses econômicos desses estados, Minas e São Paulo. A política do parlamento, dada a importância dos deputados representantes destes dois estados, que eram os únicos representantes legítimos que podiam votar para a escolha do presidente da República e a elaboração de normas financeiras e comerciais para o desenvolvimento econômico do país. Não, né, gente? E por que não? Porque nós vamos ter, na verdade, a correção da letra A. A letra A vai ser a mais, né, condizente. Por quê? Porque a gente viu que a política do café com leite, mesmo que alguns historiadores já digam que havia expressividades, principalmente de outros estados, já na política da Primeira República, mas não só São Paulo e Minas Gerais, mas outros estados também participaram, né, dessas eleições para presidentes e tal, e também tinham fortes influências. A gente até viu um textozinho que está no livro de vocês. Também tem aquele lado de que até mesmo Minas também não só produziu leite, como São Paulo não só produziu café, né? Tanto que diz assim, a expressão, a atividade comercial de Minas, do café, era bem equiparada ao de São Paulo, e mesmo assim o segundo maior produto, né, diferente de São Paulo, que tinha em relação a Minas, era a produção do leite. Por isso que a política inicialmente, o nome desta política é chamado política do café com leite. Mas a gente ainda não entende que seja a política do café com café. Por quê? Porque predominantemente dentro desse contexto histórico, sim, os presidentes, em sua maioria, sempre foram de São Paulo ou Minas Gerais. De outros estados vão acontecer, mas são em maneiras bem menores, com constâncias bem menores do que os presidentes aí
de Minas e São Paulo, que eles vão representar dentro da história da Primeira República a maioria dos seus candidatos, né? Então a letra A ela condiz. E a pegadinha da letra B ela seria se não tivesse essa expressão aqui, ó. Não interferiam. A gente vê que a relação entre Minas e São Paulo, né, eles interferiam diretamente na escolha dos presidentes, porque eles tinham as maiores bancadas de representantes de seus estados como deputados e senadores. Então, como o voto ele acontecia de maneira indireta do presidente da República, né, eles acabavam vencendo os que os governadores de Minas e São Paulo apoiavam. E nós vamos ter aqui, gente, também, olha só, a política dos governadores que mesmo eles revezavam os demais estados representados como nonas claudas, animais de ilustração, né? Se opunham aos interesses econômicos desses estados, né? Então, não. Os estados, eles tinham sim suas rixas e tal, mas não era tão, vamos dizer assim, ao ponto de combater os estados de Minas e São Paulo pela sua maioria de representatividades. Pelo contrário, né? Eles buscavam acordos com esses dois estados para poderem encabeçar aí outras políticas, já que os estados geralmente eram representados por suas produções econômicas, né? Então, veja que São Paulo é o café, Minas, o café e o leite, e assim por diante. Então, cada estado vai ter aí uma representação, tanto em números de população, como também em suas atividades econômicas. Aí nós vamos para 5, né? A questão número 5, deixa eu ver aqui. Observe a leitura da imagem. Na ilustração temos 5 esqueletos, todos vestidos de terno, calça e com cédulas nelas escrito a palavra voto. Os esqueletos aparentam não entenderem o que significa essas cédulas ou o que está acontecendo ali. Aparentemente, essa imagem mostra que os esqueletos estão em uma fila aguardando a sua vez para votar, mesmo que o voto na Primeira República era feito de maneira oral e de forma aberta, né? Então a gente viu que o voto, as pessoas iam lá e tinham que dizer o seu nome, e o seu nome não era todo mundo que tinha acesso à lista ou tinha direito de votar, né? Eles faziam aí um mapeamento por dinheiro, um mapeamento por, vamos dizer assim, por idade, se era alfabetizado ou não, tinha o fator de ser homem ou mulher, né? As mulheres também eram impedidas de votar. Então, geralmente vão ter esses critériozinhos. Aí só que o voto ia lá, né? O cara dava ele chegava lá, ele via o seu nome na lista e ele tinha que dizer o seu nome em quem votava. Ele requeria coragem. Os coronéis estavam lá todos ouvindo em que ele votava, né? Então, é por isso que o voto de Cabresto ele vai ter uma influência tremenda, porque o cara teria que ser bem corajoso. Às vezes o indivíduo fazia acordo com 10 coronéis e na hora ele tinha que escolher um e acabava sendo morto pelo outro, porque era um ato de traição e tal. Então, tinha essas coisitas aí. Então a gente está vendo, né? Então a ilustração ela faz referência a quê? E o voto era aberto, ele não era secreto, né? Ou seja, as pessoas sabiam que as pessoas estavam votando. Então essa imagem faz o quê? As fraudes eleitorais, o período em que uma das estratégias era inserir os nomes de pessoas já falecidas. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, né? Sim. As fraudes eleitorais do período em que uma das estratégias era inserir os nomes de pessoas já falecidas na lista de eleitores aptos para votarem. Então a gente vai ver que sim, né? Por quê? Porque a gente, como está dizendo assim, muitas vezes as pessoas iam lá na hora de quem fazia
a lista eram os coronéis, era uma pessoa que estava encarregada para isso, e ele ia lá e botava, ó, vou botar seu nome e você vai lá. Mas tem outro que dizia assim, essa pessoa já morreu, mesmo assim ele botava, né, o nome da pessoa lá e ele contratava. Tinha gente que ganhava até dinheiro se passando, então a pessoa ia lá, se vestia de uma maneira, ia, dava o voto, depois voltava, se vestia de novo, ia de novo, tava e voltava, só era dizer o nome na pessoa e que estava lá. Isso aí era muito fácil a questão das fraudes. Então, nós temos aqui a primeira, a letra A como a questão correta. Aí, B, vamos ver as outras, né? Aos eleitores mortos pelos coronéis assassinados por se recusarem a votar no candidato indicado por eles, não, né? Porque a gente vai ver aí que isso poderia até acontecer, mas não é o objetivo da charge. A morte moral dos eleitores que tratavam o voto como moeda de troca e não agiam com ética na hora de votar. Novamente, poderia ser, se fosse o objetivo da charge, mas a charge não é o objetivo dela. O objetivo dela está unicamente aí mostrando que as pessoas, né, em referência às fraudes que eram, ou seja, as pessoas mortas votando, dado o número de quantidade de pessoas que quando se fazia a contagem, né, o número de eleitores vivos e mortos era grande. Então, isso aí é uma crítica a isso. Mas poderia ser utilizado nesses últimos dois casos? Sim. Né, em outro momento, em outro conteúdo. Se a gente estivesse falando, por exemplo, aqui de formação humana e ética, poderia entrar como uma questão moral. Já são os indivíduos, né, que fazem uma troca, eles sabem o que é certo e o que é errado, mesmo assim eles fazem as trocas de suas mercadorias. Então aqui está errado, né? Ao sistema de voto aberto, em que a ilustração indica que muitos eleitores eram mortos por contestarem essa forma de votação e agiam a adoção do voto secreto. E exigiam a adoção do voto secreto como garantia da segurança dos eleitores, visando se protegerem da fúria dos coronéis. Né? A partir aí da metade aí do século XX, as pessoas começam a exigir isso, a exigir que o voto comece, tanto que vai ser uma das pautas aí, né, que vai levar o Getúlio Vargas ao poder, vai ser exatamente a exigência do voto secreto, mas, por outro lado, aí não seria o objetivo também da charge. E outra coisa também, né, a questão a questão ela está colocando, né, que as pessoas ela não contestavam essa questão do voto aberto, do voto secreto antes do século XX, né? Elas não faziam isso, elas só vão fazer a partir da segunda metade de maneira mais ágil, né? Eles vão exigir mais politicamente, não é que eles não exigissem, mas eles vão ganhar mais força a partir da segunda metade da década de 1920, tá ok? Então a nossa questão é a letra A.